Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Tudo jóia com vocês? Ótimo! Vamos dar início a mais uma aula de empreendedorismo. Hoje estudaremos o capítulo 5, Pequenas ideias, grandes soluções. Vejamos. Você já teve uma grande ideia? Pense aí, reflita comigo. Analisando essas imagens, situações, exemplos que parecem ser bobinhos hoje na nossa realidade. Mas tudo isto é possível nós utilizarmos hoje porque pessoas tiveram grandes ideias, inovações, criatividade e criaram para que nós possamos utilizar. Faça uma retrospectiva de sua vida e pense em qual momento você já teve uma grande ideia. Aquela que você considera a maior e a mais importante de todas. Assim, nós sabemos, meus queridos alunos, que ideias surgem de forma espontânea ou de experiências que não deram certo. E a gente foi tentando até que nós chegarmos em resultados inesperados e úteis. Vamos ver alguns exemplos que essas imagens demonstram para nós. A ideia do picolé. Um garoto de 11 anos chamado Frank Epson, de São Francisco, nos Estados Unidos. Inventou o picolé quando esqueceu uma colher dentro de um copo de suco no quintal de sua casa, no ano de 1905. Após uma noite fria, com temperatura abaixo de 0 grau, ele encontrou seu suco congelado. Então, a criação do picolé. E a criação da cama elástica, criada em 1936 por George Nissen, de apenas 16 anos. A cama elástica se popularizou no mundo rapidamente, sendo inclusive introduzida como modalidade esportiva e praticada em algumas escolas e universidades do mundo. Então, a segunda imagem, a segunda criação. A terceira é o forno de micro-ondas. Enquanto o engenheiro Percy Spence realizava seu trabalho com radares, percebeu que uma barra de chocolate que estava em seu bolso derretera por efeito de radiação emitida pelo equipamento. Com isso, descobriu-se o uso culinário dessas radiações. E o aparelho, para esse fim, foi patenteado, que nós vamos estudar mais adiante ainda. E você, está numa idade dessa? Que criação, que novidade você pode trazer para nós e para o mundo? Você já pensou? Você já teve uma grande ideia? Reflita. Para início de conversa, muitas pessoas imaginam que criatividade é uma característica de poucos. Quem não a possui está fora do mercado promissor e sem chances de ter atitudes empreendedoras. Mas nós sabemos que criatividade não é bem assim. Criatividade é a capacidade de recombinar ideias e conhecimentos, gerando uma solução nova. Pode ser estimulada e desenvolvida. Além disso, quanto mais a exercitamos, melhor, porque ampliamos o nosso repertório e temos mais, como a gente diz, entre aspas, cartas na manga. Sempre tem um plano B se o plano A não funcionar. Quando a vida nos coloca em situações de serem resolvidas.
tá? E veja que boas ideias movem o mundo. E boas ideias é criatividade. Como transformar a criatividade em negócio? Veja, muitas das nossas criatividades que nós temos depende do outro para realizar. É importante no mundo do negócio a parceria para que meus bens e serviços possam ter mais efeito no mercado competitivo, tá? Então, não basta somente eu ter a ideia nova de inovação, a criatividade. Muitas vezes eu sei como fazer, mas não sei fazer. Por isso que o outro é importante para um mundo de sucesso. O estudo do empreendedorismo e do desenvolvimento da criatividade no país está ganhando força e tentando acompanhar outras nações, como os Estados Unidos e o Japão. Então, nós temos muitos países como modelo e basta a gente estudar, entender, conhecer como é para a gente usar na nossa sociedade, na nossa realidade. Tá? Observe essa imagem, jovens design de moda criativa em um estudo colaborativo. Esse tipo de trabalho em equipe propicia o empreendedorismo e a criatividade. É como eu já mencionei, eu preciso do outro para que a minha ideia tenha efeito. Discutindo o conteúdo. Neste sentido, a criação, a ação criativa pode gerar valor, como podemos ver nos campos artísticos e tecnológicos. Por exemplo, um espetáculo circense. Veja um elefante aí, nessa imagem de um circo. Bem tecnológica, bem criativa, para chamar a atenção do consumidor. Uma música, um conto ou uma bela pintura são expressões artísticas que evidenciam a criatividade dos seus criadores. Tá? Um espetáculo lindíssimo que envolve inovação, tecnologia e criatividade. Assim, esse conhecimento, quando aplicado em soluções, bens ou serviços, nós chamamos de tecnologia. A tecnologia, ela é primordial numa inovação de uma empresa, porque quando estudamos, adquirimos conhecimentos diversos, geralmente apoiados em passos ou em pessoas mais experientes, que já pesquisaram, estudaram, investigaram, realizaram experimentos, produções científicas. Tá? E a tecnologia, quando se trata, não é só a máquinas de última geração, mas outros meios que eu possa ter inovação. Né? Que a inovação, quando aplicamos nossos conhecimentos no desenvolvimento de novas maneiras de fazer algo. Nós temos também a patente. Patente é o registro de inovação garantido pelo Estado, o que proporciona ao criador o direito de explorar com exclusividade sua invenção. Ou seja, eu tive uma ideia e eu vou estudar. O Estado dá uma oportunidade para que aquela pessoa possa espalhar a sua mercadoria. A próxima é patente de invenção. Diz respeito a produtos ou processos que ofereçam solução inédita, considerados inventivos e de aplicação industrial. A exemplo da lâmpada incandescente, que nós estamos vendo ao lado, revolucionou o mundo, mas atualmente dispomos das lâmpadas de LED, que reduzem o consumo e possuem maior vida útil,
reduzindo também o descarte. Por fim, nós temos também nesses processos a patente de modelo de utilidade. Diz respeito a uma melhoria funcional em um produto ou processo já existente. O exemplo que nós citamos aí é o da lâmpada incandescente, que hoje tem as lâmpadas LEDs. Então foi uma inovação de algo que já estava criado. Uma pesquisa realizada pela companhia Bloomberg buscou mapear os 50 países mais inovadores do mundo. Abaixo estão os 10 primeiros da lista e suas respectivas pontuações em uma escala que vai até 100. Veja que o primeiro país é a Coreia do Sul, com a pontuação de 89. E em décimo temos 81,23 Israel. Os Estados Unidos só está em nono. E a título de informação, o Brasil aparece em 46ª posição nesse ranking, contabilizando menos de 50 pontos. Só que, por outro lado, em 2017, o país atingiu mais de patentes registradas nos últimos 17 anos e apresentou um crescimento de 30% em relação ao ano anterior, de acordo com a Confederação Nacional de Indústrias, CNI, que nós já vimos as patentes, o que se trata. Então aí a gente observa o ranking de patentes válidas, que o Brasil está na 19ª posição, com 41.453. Os países mais inovadores do mundo. Nós estamos vendo os 10 países mais inovadores. Primeiro vem quem? A Suíça, né? E essa pesquisa foi realizada por uma escola de pós-graduação francesa, onde foi analisada 141 países e chegou a um índice global de inovação por meio de 79 indicadores relacionados à inovação, aspectos políticos e econômicos. Por isso que nós chegamos a visualizar esse ranking que essa turma de pós-graduação trabalhou, pesquisou e elencou. E o Brasil ocupa a posição 70 com 57,70 pontos. Vários fatores são determinantes para o sucesso ou não de um negócio. Dentre eles, podemos citar, primeiramente, o mercado consumidor. De que adianta ter um excelente produto quando não se tem um mercado para ele. Ou exemplo, se abrisse uma sorveteria em uma região polar, onde as temperaturas são muito baixas, o mercado consumidor seria promissor? Então tudo isso aí são pesquisas diante de montar um negócio que a gente tem que descobrir, investigar. A próxima é a disponibilidade de mão de obra qualificada, porque para ter um empreendimento, uma linha de produção ou atividade de prestação de serviços requer, na maioria das vezes, profissionais qualificados para o exercício de determinadas funções. Em qualquer meio de negócio, tem que ter uma mão de obra qualificada, alguém que sabe, que conhece o saber fazer, que a gente chama no mundo da educação de chá. O chá, o C do conhecimento, da competência, o H da habilidade, que é o saber e o fazer, porque o C, que é a competência, é o saber, a habilidade é o fazer e o A é a atitude. Ou seja, no mundo do chá, o chá, do que adianta eu saber, do que adianta eu saber fazer, mas se eu não tiver atitude em fazer? Então tem que ter mão de obra qualificada. Muitas pessoas sabem como fazer, mas o comodismo, a preguiça impede de realizar. E por fim,
a logística e o transporte. Veja que tem muitos meios de transporte espalhados pelo mundo que pode movimentar o nosso produto, o nosso negócio. Ou seja, montar uma estrutura é um termo-chave para desenvolver qualquer atividade empreendedora. Não podemos imaginar uma empresa de locação de iluminação para eventos sem que se tenha um espaço adequado para se depositar toda a aparelhagem. Então precisa ter uma estrutura, precisa ter uma logística. Agora nós vemos a cadeia de abastecimento. Está no nosso livro, na página 42. Lá você pode observá-la melhor, toda esta cadeia. É uma logística de produção, movimentação de materiais. E aí elenca vários materiais. Tem a logística de distribuição física, logística de suprimentos, que é a administração de matérias. Então, leia lá no livro, tá? Na página 42. Agora, eu convido vocês a fazerem as 6 questões da página 43 do nosso livro Sistema de Ensino. Finalizo esta aula com a seguinte frase: em todos os dias, lembre-se sempre que o amanhã é uma página em branco esperando para ser escrita, esperando por você novas ideias. Use a sua criatividade. A tecnologia e a internet está ao seu dispor. Então vamos fazer algo de útil e que aumente ainda mais o meu intelecto, o meu conhecimento, o meu nível de aprendizagem. Tchau, até breve.